Olá, meu nome é Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é sobre fatoração. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Então hoje a gente vai falar sobre fatoração. Eu vou falar sobre 4 tipos de fatoração. Fator comum em evidência, agrupamento, diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito. Então, começando pelo fator comum em evidência. Bom, qual que é o lance da fatoração? A intenção da fatoração é a gente escrever uma expressão de modo que ela tenha uma multiplicação, de modo que a gente faça aparecer uma multiplicação de termos nessa expressão, tá? A gente faça aparecer um produto ali. Isso vai ser interessante pra gente, por exemplo, quando a gente tiver uma fração algébrica e a gente precisar simplificar essa fração. A gente fatora a parte de cima, a parte de baixo, e aí, como a gente vai fazer aparecer um produto ali, de repente a gente consegue cortar algum termo de cima com de baixo e simplificar essa fração, tá? Então, a intenção aqui é a gente transformar uma expressão algébrica, escrever de uma outra maneira, de modo que a gente faça aparecer uma multiplicação ali no meio, tá bom? Fator comum em evidência. Então, vou fazer aqui 2 exemplos com vocês. Primeiro, tenho aqui 2x menos 5xy. Eu tenho aqui, então, uma expressão algébrica, tá? Que é uma expressão formada por números e letras. Qual que é a ideia do fator comum? A gente vai olhar todos os termos dessa expressão. Nesse caso, a gente tem só 2 termos, né? O 2x e o 5xy. E a gente vai ver se esses termos possuem algum fator em comum. O que é um fator em comum? É um fator que aparece nos dois. Pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser mais de uma letra, um número e uma letra, enfim, tem que ver o que eles têm em comum. Nesse caso, a única coisa que esses dois termos têm em comum é o x, tá? Então, o x seria o nosso fator comum. X. O que a gente vai fazer com esse fator comum? A gente vai colocá-lo em evidência. O que seria colocar em evidência? A gente vai colocar ele aqui na frente da expressão. O fator comum a gente coloca aqui na frente, daí a gente multiplica e abre um parênteses aqui. Dentro desses parênteses, a gente vai colocar o que sobra, tá? Então, imagina assim, eu vou pegar aqui o 2x, que é o primeiro termo. Eu vou tirar o x daqui. O que sobra? Sobra só o 2, certo? Então, aqui, referente ao primeiro termo, eu vou colocar o 2 aqui dentro dos parênteses. Vou fazer a mesma coisa com o segundo termo. O segundo termo é menos 5xy. Se eu tirar o x daqui, vai sobrar menos 5y. Pronto, é isso que eu vou colocar dentro dos parênteses. Então, vai ficar 2 menos 5y. Pronto, acabou. Está fatorada essa expressão, tá? Observem uma coisa muito importante. O que a gente fez aqui é o contrário da distributiva. Se eu fizer uma distributiva aqui, a gente vai voltar exatamente na expressão de antes. Então, pode ser uma boa maneira de vocês conferirem se vocês fizeram da forma correta essa fatoração, tá? Veja só, se eu fizer x vezes 2 dá 2x, x vezes menos 5y menos 5xy. É exatamente a nossa expressão original, tá? Então, seria uma maneira de conferir se vocês fizeram certinho. Mas, eu preciso fazer a distributiva? Claro que não. A gente já terminou aqui. Então, é só isso mesmo, tá bom? Coloquei o x em evidência. Vou fazer um outro exemplo. 6x ao cubo y ao cubo menos 12x ao quadrado y mais 15xy ao quadrado. Então, agora a gente tem 3 termos. A primeira coisa que eu vou fazer é verificar o que esses 3 termos possuem em comum, tá? Se eles possuem alguma coisa em comum.
De cara aqui, já dá pra gente ver que eles têm o x em comum, né? E o y também. E eles têm também um número em comum. Ah, mas como assim? Aqui é 6, aqui é 12, aqui é 15. Como que eles têm um número em comum? Tem. Se a gente fatorar esses números, a gente vai observar que eles têm um número em comum também. Então, olha só. O número que eles têm em comum nesse caso é o 3. Por que o 3? Porque todos esses números aqui são múltiplos de 3. O 6 é 3 vezes 2, o 12 é 3 vezes 4, o 15 é 3 vezes 5. Então, tá vendo que se a gente abrir aqui esses números, a gente vai enxergar que eles possuem o 3 em comum, tá? Uma dica. Vai que vocês peguem uma expressão algébrica e vocês olhem os números e não saibam qual que é o número que eles têm em comum. Uma maneira mais fácil da gente saber qual o valor que esses termos possuem em comum é a gente fazer o MDC, o máximo divisor comum deles. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Pra vocês verem como fica. MDC de 6, 12 e 15. A gente vai fazer a decomposição em fatores primos simultaneamente desses três números ao mesmo tempo, tá? Lembra que na decomposição em fatores primos, a gente só pode dividir por números primos, tá bom? Então, a gente pode começar aqui dividindo pelo 2, porque o 2 é primo. 6 dividido por 2 dá 3. 12 dividido por 2 dá 6. E o 15 é ímpar. Se a gente dividir por 2, não vai dar um número inteiro. Então, a gente não divide, tá? A gente copia. Se não for resultar num número inteiro, só copia. Dá pra dividir por 2 novamente. O 3 não dá, porque não vai dar um número inteiro. Então, a gente só copia. O 6 dividido por 2 dá 3. E o 15 também não vai dar o número inteiro, então a gente só copia. Por 2 não dá mais nenhum deles, então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui 1. 15 dividido por 3 dá 5. E aí a gente pode dividir por 5, porque 5 é primo. Vai ficar 1, 1 e 1. MDC, lembra que a gente não multiplica todos os números que ficaram aqui na direita. Isso seria o MMC, tá? O MDC... a gente tem que ver quais números aqui dividiram os três valores ao mesmo tempo. Então, olha só, esse 2, ele dividiu o 6, o 12 e o 15? Não, ele não dividiu o 15, ó, lembra que eu copiei? Então, a gente não vai levar ele em consideração, tá? E esse segundo 2, ele dividiu o 3, o 6 e o 15? Não, ele não dividiu o 15 também. Lembra, eu copiei o 15 aqui. Então, a gente também não leva esse 2 em consideração. O 3, dividiu o 3 e o 15? Sim, né? Aqui ficou 1, 1 e 5, olha, ele dividiu os três números. Então, vou circular esse 3 aqui. O 5 dividiu os três números, os três valores? Não, né? Ele só dividiu o 5, olha, ele não dividiu o 1. Então, também não leva em consideração. O único que eu circulei aqui foi o 3. Então, o 3 é o nosso MDC, tá? E se eu tivesse circulado mais de um número? Era só a gente multiplicar os valores que a gente circulou, tá bom? Bom, como aqui no caso é só o 3, significa que é o 3 que é o MDC, então significa que o 3 é a parte numérica do meu fator comum, tá bom? Então essa é uma maneira de saber se tiver ruim de ver direto. Então o fator comum vai ser o 3, só que tem as letras também, né, nesse caso. Então olha só, o x. Quem que eu vou colocar em evidência? O x ao cubo, o x ao quadrado ou só x? Dica: sempre que uma letra se repetir em todos os termos, vocês vão colocar em evidência a que tiver o menor expoente, tá bom? Então, o menor expoente é só o x que eu vou colocar em evidência, tá? Sempre o menor expoente. E o y? Tem o y ao cubo, tem o y e tem o y ao quadrado. Menor expoente, então é só o y. Pronto, o nosso fator comum é 3xy. Coloco o 3xy aqui na frente, multiplica, abre parênteses. E olha quem sobra em cada um dos termos. Então, no primeiro termo aqui, 6x ao cubo, y ao cubo. Como que eu sei quem sobra? Na parte numérica, eu posso dividir 6 dividido por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Então, é o 2 que eu vou colocar aqui dentro. Na parte das letras, a gente pode simplesmente subtrair os expoentes.
Lembra que quando não tem expoente é porque tá elevado a 1, né? Então, aqui seria x elevado a 1, y elevado a 1. Então, eu vou fazer aqui x ao cubo menos x vai ficar x elevado a 2, x ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado aqui, dentro dos parênteses. O y, a mesma coisa, y ao cubo. E aqui y, eu vou colocar y ao quadrado dentro dos parênteses, tá? Então, ficou 2x ao quadrado e y ao quadrado. Menos, porque aqui é menos. Faço a mesma coisa pro próximo termo. 12 dividido por 3 dá 4. Então, vou colocar aqui 4. X ao quadrado, e aqui é x, subtrai os expoentes, fica x. X elevado a 1, né? O y, olha só. Eu já coloquei o y em evidência, né? Só tinha um y aqui. Se eu subtrair os expoentes, vai ficar y elevado a 0. Y elevado a 0 é 1, tá? Então, a gente não precisa colocar esse y aqui, tá? Pensa assim, ó, só tem um y aqui, já coloquei ele aqui em evidência. Então, já era, tá? Ele já tá lá fora. Próximo termo, mais, faço a mesma coisa. 15 dividido por 3 dá 5. O x, olha, só tem x aqui, só tem um x. Eu já coloquei ele em evidência, então eu não coloco aqui dentro. Y, eu tinha y ao quadrado. Aqui fora eu coloquei y, vai sobrar y. Então, ficou 5y. Pronto, está fatorado, tá bom? Essa é a nossa expressão fatorada. Lembrando que se eu fizer a distributiva, eu volto exatamente no que estava antes, tá bom? Então, lembra que é uma maneira da gente poder conferir se ficou certo. Muito bem, esse é o fator comum em evidência. Vou falar um pouquinho agora sobre o agrupamento. Vou resolver também 2 exemplos com vocês. Agrupamento AB mais 3B mais 7A mais 21. Aqui, qual que é o lance no agrupamento? Uma dica, toda vez que a gente pega uma expressão algébrica para fatorar, a dica é sempre verificar primeiro se dá para fazer a fatoração por fator comum em evidência, tá? Então, é sempre a primeira coisa que vocês vão checar. Se não der, aí sim vocês pensam em utilizar outro método, tá? Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou verificar é se tem algum fator comum para todos os termos, ok? Vamos ver, ó, aqui tem o A, aqui também, mas não tem nos outros. O B só tem nos 2 primeiros. Olha só. Não tem nenhum fator em comum para todos, então não pode ser fator comum em evidência. Mas, vejam só, se a gente separar esses 4 termos em 2 grupinhos, a gente vai conseguir colocar alguma coisa em evidência separadamente. Isso é o agrupamento, tá? O agrupamento, vocês vão ver que tem algum fator em comum, mas não para todos os termos. Mas se a gente pegar de 2 em 2, a gente consegue encontrar um fator comum. Então, a gente vai colocar em evidência, um fator comum em evidência, só que separadamente, tá? Então, para que a gente consiga fazer 2 grupinhos, percebam que a gente tem que ter um número par de termos, tá? Ó, aqui eu tenho 4 termos, então cada grupinho ficou com 2 termos. Agrupamento tem que ter um número par de termos, tá? Essa já é uma dica. Então, eu vou olhar aqui os 2 primeiros termos, o AB e o 3B. Estão vendo que eles têm o B em comum? Então, eu vou colocar o B em evidência. Quem que sobra aqui no primeiro termo? Sobra o A. Quem que sobra no segundo? O 3. Então, aqui vai ficar A mais 3. Ok? Coloquei o B em evidência aqui. Agora, eu vou olhar para outra duplinha. Nessa outra duplinha, o que eu tenho em comum? O 7. O 7 aparece aqui e o 21 é múltiplo de 7. 21 é 3 vezes 7. Então, o 7 tá dentro do 21 também. Vou colocar o 7 em evidência, tá? Coloco um mais aqui, porque é tudo positivo. Multiplico, abro parênteses. Quem que vai sobrar nesse primeiro termo? O A. E quem que vai sobrar aqui? Faz 21 dividido por 7. 21 dividido por 7 dá 3. Então, aqui sobra 3. Tá? Lembrando que se eu fizer a distributiva, eu volto no que estava antes.
Então, olha só, eu fiz o fator comum em evidência, só que eu fiz por partes. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer fator comum em evidência de novo, tá? Então, são duas etapas aqui. Dica importante. Aqui dentro dos parênteses tem que ter ficado igual. Tá vendo que ficou A mais 3 e A mais 3? Sempre vai ficar assim quando a gente estiver fazendo o agrupamento, tá? Ai, se não ficou igual... Ai, meu Deus, não ficou igual. E agora? Significa que alguma coisa tá errada, tá? Ou não é agrupamento que você tem que fazer, ou você não colocou tudo que poderia ter colocado em evidência, tá? É uma dica também pra vocês verem se vocês estão fazendo certo, tá? Então, dentro dos parênteses aqui, tem que ficar igual obrigatoriamente, tá? O que eu vou fazer agora? Agora, eu tenho dois termos, olha. Este e este. O que eles têm em comum? O A mais 3. O A mais 3 é o fator comum agora. Então, eu vou colocar o A mais 3 em evidência. Posso fazer isso? Posso. Coloquei ele aqui em evidência, coloquei a multiplicação, abro parênteses. O que sobra nesse primeiro termo se eu tiro o A mais 3? Sobra o B. Então, vou colocar o B aqui. Olha o segundo termo. O que sobra nele se eu tiro o A mais 3? Sobra o 7. Então, vai ficar B mais 7 e fecha parênteses, tá? Pronto, terminei a minha fatoração. Tá vendo que o agrupamento ele é muito parecido com o fator comum, só que a gente faz ele por partes, tá? Tá vendo, ó? Lembra que eu falei lá no comecinho que a ideia aqui era fazer aparecer uma multiplicação? Aqui a gente tem uma multiplicação, aqui a gente também tem, aqui a gente também tem, tá? Então, essa é a intenção. Outro exemplo de agrupamento. 2xy menos 12x mais 3by menos 18b. Olha só, tem 4 termos, um número par de termos, então é um bom candidato para o agrupamento. Se eu for procurar aqui, não tem nenhum fator em comum para todos os termos, mas se eu fizer os dois grupinhos, eu consigo colocar alguma coisa em evidência. Então, aqui, na primeira duplinha, o que eles têm em comum? O 2 e o x. Estão enxergando que eles têm o 2 em comum também, ó? O 12 é 2 vezes 6, ele é um múltiplo de 2, tá? Então, aqui eu vou colocar em evidência 2x. Quem que sobra no primeiro termo? Y. Quem sobra no segundo termo? O x já está em evidência. Faço aqui 12 dividido por 2, que dá 6. Então, vai ficar y menos 6. Faço a mesma coisa agora na segunda duplinha. O que elas têm em comum? O 3, veja que 18 é múltiplo de 3. E o b, então 3b. Quem sobra no primeiro termo? O y. Quem sobra no segundo termo? 18 dividido por 3 dá 6. O b já tá ali em evidência, então é o 6. Olha só, lembra que eu falei? Dentro dos parênteses vai ficar igual. Y menos 6, então beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o y menos 6 em evidência e vai abrir parênteses para colocar o que sobra agora. No primeiro termo, se eu tiro o y menos 6, sobra o 2y. Então, vou colocar aqui 2y não, desculpa, 2x. Vou colocar aqui 2x. No segundo termo, se eu tiro o y menos 6, quem que sobra? 3b. Então, eu vou colocar aqui o 3b. Pronto, terminamos. Está fatorado. Lembrando que se eu fizer aqui uma distributiva, eu vou voltar exatamente na expressão original, tá bom? Muito bem, fator comum, em evidência, agrupamento. Vamos falar agora de diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados e trinômio quadrado perfeito são tipos de fatoração onde a gente usa os produtos notáveis, tá? Aqueles 3 principais produtos notáveis. Eles são os inversos desses produtos notáveis, tá? Diferença de dois quadrados. Lembra? Vamos só dar uma lembradinha aqui. Lembra daquele produto notável que era assim, ó? A mais B vezes A menos B.
que é o produto da soma pela diferença. Isso aqui fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? Se você não lembra muito bem de produtos notáveis, dá uma olhadinha no vídeo, tá bom? Para relembrar, porque vai ser muito, muito importante aqui. Só que o que a gente vai ter agora? A gente vai fazer o caminho inverso. Então, eu vou ter como se fosse esse resultado aqui. Por isso que chama diferença, ó, diferença é subtração. Tá vendo que aqui a gente tem uma diferença de 2 quadrados, de 2 termos que estão elevados ao quadrado, tá? Por isso que chama diferença de 2 quadrados. Então, a gente vai ter isso aqui e a gente vai querer escrever na forma de produto, tá? Então, a gente vai fazer o caminho contrário aqui, tá bom? Primeiro exemplo. X ao quadrado menos 81. Olha só, é uma diferença de 2 quadrados. O 81, ele é alguma coisa elevada ao quadrado, né? E tem que ser uma diferença, tá? Se aqui for uma soma, já significa que não é esse tipo de fatoração que a gente vai utilizar, tá bom? De repente nem dê pra fatorar, né? Então, tem que ser uma subtração obrigatoriamente. O que a gente vai fazer? A gente quer fazer o caminho contrário do que a gente fez ali no produto notável. No produto notável, a gente não elevou ao quadrado? Lembra que a gente fez aqui, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo? Então, qual que é a operação inversa? É a raiz quadrada. Então, o que a gente vai fazer agora? Tirar a raiz quadrada dos dois termos. Tanto do x ao quadrado, quanto do 81. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Raiz quadrada de 81 é 9. Então, é como se o nosso a ali do produto notável fosse o x e o nosso b fosse o 9. Eu não quero escrever dessa forma aqui, ó, a mais b vezes a menos b. Então, eu vou escrever aqui x mais 9 vezes x menos 9. Pronto, ó, apareceu o meu produto aqui, que é o que eu queria. Está fatorado, tá bom? É isso que a gente tem que fazer. Vou colocar aqui outro exemplo. Quatro y à quarta menos 25x à sexta. Ó, é uma diferença de 2 quadrados. O que a gente vai fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois termos. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 4y à quarta. E vou fazer a raiz quadrada de 25x à sexta. Como que eu faço isso? É simples. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de y à quarta, presta atenção, ó. Raiz quadrada de y à quarta. Raiz quadrada não tem o índice aqui, 2. É só a gente simplificar o 4 por 2, dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, então vai ficar y ao quadrado, tá? Então, põe na cabeça, se eu tenho que tirar a raiz quadrada de uma letra com expoente, é só dividir esse expoente por 2, tá bom? Então, 4 dividido por 2 dá 2. Aqui nesse outro, é a mesma coisa. Raiz quadrada de 25 é 5. X à sexta é só dividir o expoente por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, fica x ao cubo, tá? Então, o meu 2y ao quadrado seria o meu a, ali do produto notável, e o meu 5x ao cubo seria o meu b. Então, como que vai ficar isso aqui na forma fatorada? A mais b vezes a menos b. Então, é 2y ao quadrado mais 5x ao cubo, vezes 2y ao quadrado menos 5x ao cubo. Ok? Está fatorado. E o último tipo, que é o trinômio quadrado perfeito, que também vem dos produtos notáveis. Então, só pra gente dar uma relembradinha. É aquele produto notável, tanto o quadrado da soma, quanto o quadrado da diferença, tá? São os dois que a gente vai usar aqui agora. Lembra da regrinha? Aqui fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
E aqui, só troca o sinalzinho do termo do meio, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente vai usar esses dois produtos notáveis aqui. Então, vai ser a mesma coisa do anterior. A gente vai ter algo desse tipo aqui para escrever no formato anterior. Então, é o caminho inverso, tá? Por que chama trinômio? Porque a gente tem 3 termos agora, ok? Vai ser um trinômio. E quadrado perfeito, porque ele vai virar um quadrado perfeito. Tá vendo que aqui vira alguma coisa elevada ao quadrado, tá? Então, vou fazer um exemplo. X ao quadrado mais 10x mais 25. Olha só, quando a gente faz os produtos notáveis, como que a gente desenvolve isso aqui pela regrinha? A gente faz o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, tá vendo que o primeiro termo ele tá elevado ao quadrado. O último termo, o terceiro termo, também está elevado ao quadrado. Então, a gente vai fazer a operação inversa, que é tirar a raiz quadrada. Só que a gente vai tirar a raiz quadrada só do primeiro e do último, porque a gente só elevou esses dois ao quadrado. O do meio a gente não elevou ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do terceiro, tá bom? E o do meio? Do meio não. Só fazendo a raiz quadrada do primeiro e do terceiro já é o suficiente para a gente conseguir fazer essa fatoração. Raiz quadrada de x ao quadrado é x e raiz quadrada de 25 é 5. Olha só, então esse x já é o nosso A e esse 5 já é o nosso B, tá? Ah, eu não faço nada com o termo do meio? Faz sim. Dá uma conferidinha, tá? Porque pode ser que seja um trinômio, que essa expressão seja um trinômio, mas não seja um trinômio quadrado perfeito, tá? Pode ser que seja um trinômio qualquer. Então, a gente precisa conferir se, de fato, o termo do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Então, olha aqui, ó, ele tem que ser 2 vezes o primeiro. Quem que é o primeiro? É o x aqui que a gente acabou de encontrar. Vezes o segundo. Quem que é o segundo? É o 5 aqui que a gente acabou de encontrar. Se eu fizer 2 vezes x vezes 5, vai dar 10x? Opa, vai! Então, tá conferido. Significa que isso, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. Então, a gente pode prosseguir e terminar essa fatoração. E se aqui não tivesse dado certo? Isso significaria que este trinômio não é um trinômio quadrado perfeito, então não daria para fatorar desta maneira, tá bom? Se não tivesse dado certo esse termo do meio, eu não poderia finalizar essa fatoração dessa maneira. Não seria um trinômio quadrado perfeito, tá? Então, precisa sim fazer essa conferência. Bom, o nosso tá conferido, tá tudo ok. Então, o nosso A é o x, o nosso B é o 5. Lembra que ele tem que ficar como A mais B ao quadrado. Então, vai ficar x mais 5 ao quadrado. Pronto, tá fatorado. Ué, mas onde que apareceu a multiplicação aqui? Você não falou que fatoração sempre apareceu uma multiplicação? Apareceu, né? Lembra que x mais 5 ao quadrado é x mais 5 vezes x mais 5, tá? Olha a nossa multiplicação aqui, tá bom? Muito bem, tá fatorado. Vamos fazer mais um exemplo de trinômio quadrado perfeito. Y ao quadrado menos 16y mais 64. Então, bora lá. Tira a raiz quadrada do primeiro e do último. Raiz quadrada de y ao quadrado e raiz quadrada de 64. Raiz quadrada de y ao quadrado é y, de 64 é 8. Maravilha! Então, o y seria o nosso primeiro termo, o nosso A, e o 8 seria o nosso segundo termo, que é o nosso B. Faz a conferência no termo central. Ele tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Lembra que o primeiro e o segundo são os que a gente acabou de achar. Se eu fizer 2 vezes y vezes 8, vai dar 16y? Vai! Ótimo. Então, de fato, é um trinômio quadrado perfeito. Como que vai ficar a fatoração? Ó, presta atenção, uma coisa muito importante. Fiquem atentos nesse sinalzinho do meio, tá?
É ele quem diz se vai ser o a mais b ao quadrado ou se vai ser o a menos b ao quadrado, tá bom? Se for mais, é a mais b ao quadrado. Se for o menos, é a menos b ao quadrado. No nosso caso, agora vai ser menos. Então, vai ficar y menos 8 ao quadrado, tá bom? Pronto, está fatorado. Lembra que y menos 8 ao quadrado é y menos 8 vezes y menos 8, tá bom? É isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender, tá? Foi um panorama bem geral aqui, bem rápido, dos tipos de fatoração. Se vocês ficaram com alguma dúvida, me falem. Se vocês quiserem que eu explique algum desses tipos de fatoração com um pouco mais de calma, tá? Um pouco mais explorado, me falem que eu gravo um videozinho separado, tá bom? É isso, até mais!